Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma live, a última do ano, dessa sequência de live que nós fizemos, que foi uma delícia, a participação de vocês, os comentários, né? O quanto vocês encaminharam para as outras pessoas, eu fico realmente muito feliz. Porque essa série de lives que eu fiz foi justamente para ajudar o maior número de pessoas possíveis. E vocês contribuíram com isso, encaminhando uma série de pessoas comentando, vindo me procurar para falar sobre os assuntos. E realmente eu fico muito feliz. Essas lives todas tinham como plano de fundo a autoestima, que é um dos meus focos maiores de trabalho, porque eu tenho certeza absoluta que quando a gente trabalha a autoestima, quando a gente cuida, zela, eleva a autoestima, nutre a autoestima, todos os outros fatores da nossa vida, todas as outras coisas vão acontecendo de forma mais satisfatória, vão acontecendo com resultados muito mais positivos. É isso aí. E hoje, na última live do ano, nós vamos falar sobre o famoso não. Estamos aí, né, chegando no final do ano, com uma série de eventos, como falar não, como se posicionar perante um familiar, perante um amigo. É isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Por que é tão difícil nós falarmos não? Por que é tão difícil nós nos posicionarmos, né? Eu já fiz outras lives aqui sobre limites, mas o que eu queria falar, uma das coisas muito importantes para a gente poder entender é muito difícil nós falarmos não, porque nós aprendemos muito mais a servir do que a nos respeitar, do que a nos servir. Então a gente sempre fez um movimento muito forte de servir o outro, de atender a necessidade do outro e muito menos de nos servir, muito menos de atender a nossa necessidade pessoal. Então isso é um grande problema que a gente vai arrastando pela vida e tá na hora de modificar. E aí eu vou te dar um grande motivo para você modificar isso agora. Primeira coisa, quando a gente faz um movimento de modificar esta postura, né, de começar a nos posicionar, a colocar os limites, a aprender a falar não, este movimento alimenta a nossa autoestima. Olha que coisa maluca. Então, se eu alimentar a minha autoestima para conseguir me posicionar, o ato de me posicionar, de colocar o limite, também faz com que alimente a minha autoestima. Priscila, então é recíproco? É recíproco. Lembra que eu sempre falo que é ladeira abaixo ou ladeira acima? Neste caso, é ladeira acima. Então, se eu faço um movimento muito forte de alimentar a minha autoestima e conseguir determinar, falar não, falar exatamente o que eu quero, eu consigo, com este comportamento, alimentar a minha autoestima. E aí eu começo a obter resultados ainda melhores. Eu separei algumas dicas aqui para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho, né, sobre esse respeito que nós precisamos ter com nós mesmos. Quando a gente fala de impor limite ou de falar o famoso não, quando nós queremos falar não, porque muitas vezes, né, até na chamada da live eu coloquei sobre isso, quantas vezes, gente, a gente fala assim, querendo falar não. Esse é um dilema que muitas pessoas vivenciam, né? E quando a gente precisa se impor, não vem aquele ímpeto, não vem aquela energia para a gente poder posicionar. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender muitas vezes as pessoas têm a baixa autoestima, a grande maioria das vezes. E aí, o que elas fazem? Elas precisam se sentir superiores ou servidas para que a autoestima delas eleve minimamente, para que a autoestima delas melhore minimamente. Quando a gente faz esse movimento de servir o outro, olha que sério, nós estamos achatando a nossa autoestima quando nós não queremos servir, né, gente? Quando nós estamos achatando a nossa autoestima e elevando a autoestima do outro.
Surreal isso, né? Então, peraí, eu tô aqui para poder auxiliar somente o outro? Não, né, gente? A gente precisa aprender a se posicionar. Quando a gente fala de colocar limite, né, de falar o não, de se posicionar, nós estamos falando em todos os âmbitos da vida. Então, eu tenho situações aqui que, por exemplo, uma pessoa na área profissional não consegue falar não, não consegue se posicionar, não consegue chegar, seja para um par, seja para um liderado, seja para um líder e falar, olha, não, né? Essa exigência está em excesso. Eu não consigo dar conta. E aí, o que acontece quando a gente não fala não? Eu vou pegando mais coisas, eu vou pegando mais responsabilidades. Eu vou conseguir dar conta? Não. E o que eu vou ter? Consequências negativas. Ah, a Priscila é incompetente, a Priscila não dá conta do trabalho, a Priscila é devagar, a Priscila não resolve. Vocês entendem a importância de falar não? Muitas vezes a gente acha que, se eu aceitar, se eu não falar não, eu vou ser bem vista, né? Eu vou ser uma pessoa proativa, eu vou ser uma pessoa querida, eu vou ser uma pessoa que as pessoas vão querer. Até a segunda página. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou pegando pra mim, eu vou ficar sobrecarregada. Como que eu vou dar conta disso, gente? E aí, naturalmente, ao invés de elevar a minha imagem, de aumentar todo esse movimento, eu vou acabar caindo, eu vou acabar piorando a minha imagem, piorando, inclusive, a minha rentabilidade, a minha entrega. E aí vai ser pior. Entendam a importância de colocar limite? Vamos falar com relação à questão da amizade. A amizade, quando a gente não fala não, e tudo a gente fala, não, tudo bem, sim, pode deixar, né? Na verdade, a gente começa com um movimento muito grande, né? Quando a gente faz isso, a gente começa com um movimento muito grande de servir o outro. Quando a gente serve o outro, naturalmente, a gente deixa de nos servir. Naturalmente, a gente deixa de atender uma necessidade nossa. Legal. Priscila, mas tudo bem, eu não ligo. Ótimo. O que vai acontecer com o teu cérebro? O teu cérebro vai começar a entender que você está ali para servir aquela pessoa, que aquela pessoa é o centro. Legal. Só que a gente tem uma coisa chamada reciprocidade. Não adianta, nós seres humanos, a gente tem a necessidade grande, não adianta, de receber de volta aquilo que a gente entregou. Não adianta vir com esse papinho de, não, Priscila, eu faço de coração, eu não espero nada de volta. A gente espera, nem que seja reconhecimento. Isso faz parte do ser humano, porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. E a partir do momento que nós estamos em um grupo, em uma sociedade, a gente espera que as pessoas pelo menos reconheçam. Mesmo que não façam exatamente a mesma coisa por nós, mas que pelo menos reconheçam. Legal. Só que se eu não falo não, se eu não coloco um limite, se eu não me posiciono e eu tô sempre servindo, esta pessoa vai acostumar a ser servida. A responsabilidade é minha, não é da pessoa. Todo mundo gosta de ser servido, quem não, né? E a pessoa faz um movimento para continuar, que seja feito da forma dela, do jeito dela, para ela, certo? A pessoa não tá errada, né? Só que pelo fato de eu continuar servindo demais essa pessoa, a minha mente vai começar a entender assim: cadê a reciprocidade? Cadê o reconhecimento? E quando isso não acontece, eu começo a me decepcionar com a pessoa, a me decepcionar com a amizade. Nossa, Priscila, então você tá falando que eu sou responsável por entregar demais, por não falar não, e eu acabo me decepcionando com a pessoa como se a pessoa fosse responsável? Exato. Olha que sério para poder estragar uma amizade. Então, quer estragar uma amizade? Sirva demais. Quer estragar uma amizade? Não aprenda a falar não. Vocês estão percebendo como é importante o equilíbrio? Porque a gente começa a servir excessivamente, uma hora a mente vai cobrar isso da gente. E a gente vai olhar a pessoa e falar, nossa, a pessoa me suga. Nossa, mas a pessoa, ela quer tudo do jeito dela. Gente, peraí, a pessoa suga? Ou eu aqui não sei falar não? Eu aqui não sei colocar limite? Entendem?
Se realmente é uma pessoa que exagera, que suga em excesso, aí precisamos rever. E aí você vai lá na live de famílias tóxicas. A partir do ano que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que aí vale a pena a gente poder falar especificamente disso. Mas, de uma maneira geral, nós temos a dificuldade de falar não e servimos em excesso. E aí depois isso reverte contra a nossa própria relação. Vamos falar de mães e filhos? Mães e filhos a gente tem o mesmo problema, né? Por quê? Porque quantas mães chegam aqui e falam, eu dei a minha vida para meus filhos. Eu fiz de tudo, eu simplesmente entreguei tudo, eu parei de trabalhar, ou eu me dediquei, ou eu sentava e estudava junto, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E o que eu recebo em troca? Agora ele sai com os amigos, agora ele não fica mais um sábado em casa, ou então, ele não faz mais nada do que eu pedi, ou ele não faz exatamente aquilo que eu quero. Enfim, gente, quando a gente entrega demais, nós esperamos um reconhecimento disso. E aí, os pais passam a enxergar esse filho como ingratos, né? Então, nossa, é muita ingratidão, porque eu fiz de um tudo, né? Pera lá, esse eu fiz de um tudo, será que não foi uma dificuldade que você tinha de dizer não? Será que não foi uma dificuldade que você tinha de impor limites? Né? De entender que estava na hora de parar de servir e a pessoa tinha que se virar um pouquinho sozinho? Vamos falar de relacionamento amoroso. Eu tô passando aqui a dificuldade de falar não em vários setores da vida, tá? Já falamos do trabalho, já falamos de amizade, já falamos de relação pai-filho, vamos falar do amoroso agora. Quando eu não consigo me impor a minha vontade, falar o que eu quero, o que eu não quero, eu quero fazer isso agora, eu não quero fazer aquilo e tudo mais, eu não consigo fazer um movimento de impor os limites. Legal, o que vai acontecendo? Desgaste, né, gente? É lógico, por quê? Eu sempre falo, e quem assiste minhas lives sabe, eu sempre falo que relacionamento é parceria, relacionamento é troca, é flexibilidade dos dois lados, desde que não haja agressão. A partir do momento que eu me agrido para ver o outro feliz, tá errado, começa a gerar um desequilíbrio, aonde eu me dedico em excesso, eu me entrego em excesso e naturalmente o outro acaba não me entregando tudo aquilo. Por quê? Gente, a gente precisa entender que se eu construo uma relação amorosa, afetiva, de troca, aonde eu entrego sim pro meu cônjuge, pro meu marido, pro meu namorado, seja o que for, mas eu recebo aquilo em troca, ou seja, eu tenho um zelo, eu tenho um cuidado, eu faço alguma coisa para agradar, mas eu também recebo isso em troca, está equilibrado. Não precisa ser toma lá, dá cá, mas precisa olhar num todo e falar, ok, tá equilibrado, ele cuida disso, eu cuido daquilo, ele fez isso por mim, eu faço aquilo ali, e a gente vai tocando a vida. Quando a gente não tem um movimento, né, de troca, de equilíbrio, naturalmente isso vai pesando. E eu vou entendendo o quê? Que eu estou no relacionamento para servir. E na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade, muitas vezes a relação está simplesmente afetada porque eu não consigo falar não. Porque eu não consigo falar, eu não quero fazer tal coisa. Ou eu não vou em tal lugar, né? Ou eu não quero participar de tal evento. E acaba fazendo o quê? Todo um movimento de dedicação, todo um movimento de entrega que vai o quê? Agredindo, que vai simplesmente corroendo a nossa individualidade, a nossa identidade. Nós vamos falar hoje sobre identidade, tá? E aí, quando a gente começa a fazer isso, naturalmente, o meu relacionamento vai se desgastando. Então, Priscila, você tá falando pra mim que o fato de eu não conseguir falar não pode ser fator determinante para acabar o meu relacionamento? Sim. Se não acabar o relacionamento, pode ser fator determinante para você ficar infeliz no seu relacionamento. E aí, gente, não adianta depois vir na terapia e falar a responsabilidade é do outro.
o outro está fazendo isso comigo, o outro está me condenando, o outro está... Entende? Não. Você não tá sabendo se impor, você não tá sabendo se posicionar, você não tá sabendo colocar os limites. Falar não quando quer falar não. Você que tá falando sim excessivamente. Legal, vamos falar um pouquinho, né? Eu falei de alguns setores aqui, gente, pode pegar todos os outros setores que vocês vão ver que realmente influencia, tá legal? O que a gente vai começar a falar agora? Nessa última live aqui do ano, muito especial, eu quero trazer um pouquinho sobre a questão da identidade. Por que que o não afeta a identidade? Primeiro vamos falar o que de fato é a identidade. Identidade é a imagem que eu crio de mim mesma, né? Então, identidade é aquilo que as pessoas batem o olho e falam, nossa, é a cara de fulano, é a cara de ciclano, né? Então, por vezes, a gente tem algumas coisas, algumas características, alguns hobbies, alguns hábitos que fazem com que vire a nossa identidade. E aí são fatores externos. Eu, Priscila, por muitos anos fiz dança do ventre. Eu amo tudo que é árabe, né? Eu amo tudo que é egípcio. E aí, as pessoas que me conhecem, que estão mais próximas de mim, quando vem alguma coisa assim, falam, nossa, é a cara da Priscila, né? Quantas vezes uma amiga chega e fala, nossa, eu ouvi essa música, nossa, eu vi essa dança, eu lembrei de você. Isso são fatores externos que ajudam a criar a nossa identidade, a nossa imagem. Porém, existem fatores internos muito fortes, né? O que são os fatores internos? São os nossos comportamentos, sentimentos, né? Na verdade, os sentimentos, as sensações que nos impulsionam para o comportamento. Então, por exemplo, se eu gosto muito de uma determinada coisa, mas as pessoas querem sempre fazer outra coisa, eu tô sempre falando sim, quando eu quero falar não, eu não quero fazer isso, eu estou ferindo a minha identidade. Então eu vou dar um exemplo. Eu, Priscila, não gosto de lugares muito tumultuados, né? Eu tenho paciente que fala, eu amo ir na 25 de março, eu amo aquela bagunça, eu amo ir no rodeio na pista, né? Tem pessoas que adoram isso, essa energia das pessoas, de estarem juntos ali na aglomeração. Eu acho demais, gostaria até de poder gostar mais disso, mas eu não gosto. Eu gosto de ficar um pouco mais quieta, um pouco mais isolada. Gosto da interação, mas o meu estilo não é ficar junto com uma aglomeração. Legal. Vamos supor que eu tenho um grupo de amigos que falam, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos no rodeio na pista. Aí toda vez que eu vou no show, não, vamos na pista. Ah, toda vez que eu vou no rodeio, vamos no rodeio. Ah, vamos fazer vamos para uma festa ali e tal. E eu sempre vou falando sim. Quando na verdade eu queria falar, não, gente, vamos fazer uma coisa menor. Não, gente, vamos ali na arquibancada. Não, gente, vamos fazer uma coisa um pouco mais tranquila. E aí eu vou me ferindo. A partir do momento que eu vou falando sim, quando eu quero falar não, eu vou me ferindo. E o que eu vou perdendo? A minha identidade. Gente, olha como o não falar não é tão sério. Eu perco a minha identidade, eu perco as minhas características. Priscila, mas como assim? Some essas características? Elas ficam escondidinhas, elas ficam envergonhadas, sabe? Elas ficam ali guardadinhas. E aí, tudo que diz respeito a mim, a minha personalidade, a quem realmente eu sou, o que realmente me nutre, eu vou deixando esquecido. Vocês percebem quando eu falo que é ladeira acima ou ladeira abaixo? Por quê? Se eu falo, não, eu não quero, faz o seguinte, vocês vão na pista, eu vou na arquibancada. Ou se eu falo, não, gente, eu prefiro ir na arquibancada, quem quer vir comigo na arquibancada? De repente as pessoas flexibilizam em algum momento, né? Eu não consigo alimentar minha autoestima. Por quê? Porque eu vou entendendo que você foi feita para servir. Você não foi feita para atender às suas necessidades. E neste movimento, eu acabo me agredindo. E aí, eu vou afetando cada vez mais a minha autoestima. Eu vou abaixando, achatando cada vez mais minha autoestima. Quando eu faço o movimento de respeitar a minha autoestima, alimentar e falar, uau, eu vou no rodeio exatamente da forma que eu quero. Ok, então eu elevo a minha autoestima.
Eu consigo alimentar a minha autoestima. Vocês percebam como a autoestima é importante? Vocês percebem isso? Então, assim, eu preciso alimentar a minha autoestima para saber falar não, mas depois disso é ladeira acima. Por isso que eu falo, gente, o pior movimento é o inicial. É aquele movimento que eu falo, nossa, eu vou ter que fazer um esforço para ter coragem de me posicionar aqui. Sim, vai ter. Mas depois que você consegue aquilo que você gostaria, a autoestima vai nutrindo, a autoestima vai se alimentando, tá? Voltando a falar um pouquinho mais aqui de identidade, que eu acho que é importante. Gente, mais do que simplesmente servir, não ser alimentado e tudo mais, quando a gente não consegue falar não, quando a gente está servindo excessivamente, quando a gente quer falar não e a gente fala sim, né? A gente acaba perdendo a nossa identidade. A gente acaba fazendo um movimento aonde eu não me sinto mais aceita. Então, se eu não me sinto aceita, a gente já falou isso várias vezes aqui, eu sou rejeitada. Então, o meu foco é agradar mais o outro do que me agradar. Então, eu passo uma mensagem muito séria para o meu cérebro de quem você é não é muito bom. O que você gosta não tem muito valor, né? Ou você está errada. Muitas vezes eu pensava assim, e eu vou abrir meu coração pra vocês, gente. Muitas vezes eu pensava assim, nossa, Priscila, será que você não é chata? Né? Por não gostar de estar na aglomeração, de estar no meio da bagunça, né? E, gente, isso desde adolescente, né? Ou no início da fase adulta, vários amigos falavam, nós vamos alugar uma chácara, passar o carnaval, vai ficar todo mundo bebendo, e a gente dorme lá, joga uns colchões na sala, a gente dorme lá, e acorda, dorme, não sei o quê, e é uma bagunça, bababá, é uma delícia, é uma farra. Eu pensava, nossa, deve ser gostoso mesmo compartilhar momentos de diversão, de dar risada e tudo mais, mas só de pensar, de eu não ter um espaço organizado para eu poder dormir, para eu poder ter um silêncio ali mínimo para poder dormir, e de pessoas bebendo excessivamente ao meu lado, aquilo me incomodava. E por tempos, né? Eu nunca fiz isso, eu nunca fui, eu sempre respeitei, mas por tempos eu me agredia, eu sempre consegui falar não, mas por tempos eu me agredia achando que eu estava errada, que a minha identidade, o meu perfil, a minha personalidade estava errada, era chata. Com o passar do tempo, muita terapia e muito desenvolvimento de autoconhecimento, eu fui percebendo que não, são só perfis diferentes. Não existe o que, um é chato, o outro é certo, o outro é errado. Não existe o certo e errado quando se fala de gosto, quando se fala de estilo. O que existe são perfis diferentes. Então, para algumas pessoas, esse encontro, essa bagunça, esse auê todo é extremamente satisfatório. Para outras pessoas, não. Não significa que essas pessoas não queiram interagir, não significa que essas pessoas não queiram se relacionar, porém, em um perfil e estilo diferente. E aí, a gente acaba se sentindo culpada, né? Eu, graças a Deus, eu não tive esse problema, né? Apesar da minha autoestima ser baixa, cansei de falar isso aqui, mas muitas pessoas que eu recebo falam, Priscila, eu aceitei pra não ser a chata, porque eu tenho medo do que meus amigos vão pensar de mim e tudo mais, mas no fundo eu não queria, no fundo foi agressivo. E assim as pessoas vão aceitando viagens, vão aceitando compromissos, vão falando sim quando gostariam de simplesmente falar não. Vão aceitando receber pessoas em casa, fazer churrasco em casa, né? Tô falando uma característica bem clara aqui do interior. Em São Paulo, eu vejo muito as pessoas aceitando ir em determinado restaurante que vai ser num padrão aquém do que a pessoa tinha se organizado financeiramente para ir, né? Muitas vezes a pessoa com uma dificuldade de não dar, de dar um presente num padrão inferior àquele que precisa, que deu. Porque, na verdade, o que vão pensar? Nossa, eu preciso, né? Aí tem casamento, agora estão voltando as festividades. Nossa, eu preciso comprar tal vestido, eu preciso fazer tal coisa, aí se endivida, né? Gente, isso está altamente ligado a falar não.
E isso vai ferindo quem realmente você é. Então, nessa live muito especial aqui, a última do ano, né? Eu gostaria, pelo menos aqui do almoço com a Pri, né? Eu gostaria de trazer esta reflexão. Gente, pra vida, neste final de ano, mas assim, pra vida, tomem cuidado para não ficar falando sim excessivamente quando querem falar não. Porque isso não só vai te agredindo, como fere a sua identidade, fere a sua personalidade. E aí, você se ferindo, a tua mente entende, ela não tem muito valor. E aí, a tua autoestima vai achatando cada vez mais. E o nosso movimento aqui é o oposto, nós precisamos elevar a autoestima. Com a autoestima elevada, eu consigo falar não, eu consigo me posicionar. E se eu consigo me posicionar, minha autoestima eleva mais. Vocês percebem que é um movimento ladeira acima, né? Gente, olha, eu queria agradecer. Foram 45 lives aqui, seguidinhas, com muito conteúdo, com muita participação. Que delícia que foi, né? Ano que vem tem muito mais, já tem aí programadas uma sequência de 15 lives, mais profundas ainda, né? Muita gente tá fazendo mudança, muita gente tá conseguindo entender um pouco mais. Vamos se aprofundar um pouco mais nessa questão do autoconhecimento, como a autoestima pode ajudar vocês. Por favor, peço para que encaminhe essa live para maior número de pessoas possíveis que vocês possam, para a gente poder ajudar as pessoas a aprenderem a colocar limites, a se posicionarem para não se agredirem. Porque no final das contas, gente, ninguém gosta de se relacionar com alguém que não está bem, não é verdade? Então vamos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor para, quem sabe, todo mundo ficar um pouquinho melhor. Esse é o meu grande objetivo. Olha, muito obrigada. Eu vou aparecer aqui, né, de outras formas antes do final do ano, com stories, quem sabe algum videozinho novo aí. Mas eu queria agradecer todo o envolvimento de vocês na live e pensar, gente, vamos trabalhar a nossa autoestima. Esta é a minha mensagem de final de ano. Procurem elevar a autoestima de vocês, procurem nutrir a autoestima de vocês, procurem alimentar a autoestima de vocês, para que vocês possam se posicionar cada vez melhor na vida e ter cada vez mais resultados positivos, que esta é a ideia. Combinado? Muito obrigada de coração, viu? E bora trabalhar essa autoestima e alimentá-la. Até a próxima!